A paz do Senhor, mulheres de Deus. Estamos no quarto episódio do podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. No último episódio foi algo sobrenatural da parte de Deus e hoje não será diferente. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, uma mulher de Deus que tem sido instrumento na vida de muitas mulheres. Hoje a nossa convidada de honra é a nossa Brenda. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém, pastora, muito obrigada. É um prazer, senhoras, estar aqui com vocês, que de alguma forma eu possa contribuir para a sua vida e eu possa ser uma ferramenta de Deus na sua vida. Estou muito feliz com o convite. Brenda, fala pra gente, quando você recebeu o convite do podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis, qual foi a sua reação? O que você realmente pensou que isso seria? Eu me senti muito honrada e assim, como é a Lai, né? Mas eu falei, Senhor, tudo que envolve o Senhor para mim é uma responsabilidade muito grande. Deu vontade de falar não, mas eu falei, não, eu preciso estar ali. Se a Lai me chamou é porque ela confiou, né? Então eu estou aqui, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Brenda, conta pra gente o que mais tem tocado na tua história, porque eu vejo que hoje você tem trabalhado com muitas mulheres, tanto na área emocional, né, como na área conjugal. O que realmente essas mulheres procuram, o que realmente falta para essas mulheres no dia de hoje? Porque nós sabemos que hoje o Senhor abriu uma porta muito grande, né, principalmente na área da depressão, na angústia, na tristeza. Conta um pouquinho para gente o que realmente essas mulheres elas querem, né, de tudo isso que você tem proporcionado para elas. É muito engraçado, pastora, porque a maioria vem, principalmente o individual, né, que eu faço, elas vêm querendo mais dinheiro. Aí elas vêm porque, a Brenda vai aumentar meu faturamento e tudo. Mas quando chega ali e senta, não é isso. Não tem nada a ver. Elas querem um casamento melhor, elas querem se sentir melhores, mães melhores, porque elas se sentem muito culpadas porque eu atendo muito empresária. Então Sim. elas se sentem culpadas por empreender e às vezes não ser uma mãe de excelência porque não está 24 horas com o filho. Então elas carregam muitas culpas dentro delas, elas se sentem muito mal às vezes por existir. E isso vem muito, que a gente fala que acaba que a gente atrai semelhantes, né? Então, se você passou por algo na sua vida, você tem autoridade para falar sobre aquilo, porque não é algo distante, é algo que você viu. Então, isso foi muito real para mim. Eu vejo essas mulheres, a maioria que vem até mim, elas não se amam. E não se ama não a ponto de, eu não me amo porque eu não me cuido. Não, não tem a ver com não se cuidar. Tem a ver com sentir muita culpa. Culpa por existir, culpa por não ser suficiente, culpa. O tempo inteiro elas se culpam. E acho que a coisa mais importante que a gente faz dentro do processo é elas se perdoarem e entender que elas podem se amar. Porque elas não. Constantemente, isso eu vejo as mulheres, elas acham que o valor delas estão no que elas fazem e não no que elas são. Então elas estão constantemente fazendo para ser e não entende que na verdade elas já são amadas, elas já são escolhidas, elas já são filhas do Senhor, mas elas não conseguem trazer isso para dentro delas, né? Isso é verdade, mulher de Deus. Por muitas vezes nós estamos presas, né? Presas e achamos que não vamos nos libertar. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Brenda, fala para nós como que foi a sua própria jornada, né? Com cura emocional, o que realmente te levou, né, a buscar esse caminho de levar outras mulheres a reconhecer que tem uma saída no momento difícil, porque mulheres fortes em tempos difíceis, eu creio que nos momentos difíceis que nós passamos, que o Senhor quer nos levantar para nós verdadeiramente ser uma mulher forte. Então, acredito que o trabalhar com pessoas com desenvolvimento humano, ele veio lá, acredito, da minha infância. Eu sempre falo que eu sou muito chorona. É, eu trabalho com o que eu trabalho porque eu não quero que as outras mulheres passem pelo que eu passei. Então, eu não quero que mães separem dos maridos, eu não quero que elas criem filhos sozinhas, eu não quero que filhos sejam abandonados pelos pais. Então, acho que o que eu trabalho hoje é justamente para não ter uma outra Brenda por aí, mas que sejam mulheres realmente curadas, mulheres que consigam sentir que a vida delas não é um peso à existência delas, porque por muito tempo eu senti que para mim existiu era um peso, porque eu vim de uma mãe, minha mãe engravidou muito nova, então os meus pais se relacionaram, meu pai tinha 16 anos, a minha mãe tinha 17,
Minha mãe não conseguiu me criar, ela foi embora para outro país, então ela me deixou, eu tinha 7 anos de idade. E meu pai, muito jovem, também não foi um pai presente. Então, isso me trouxe muitas feridas. Por mais que eu era criada com a minha avó e eu recebia muito amor da minha avó, vó não é mãe. E aí eu sentia muito peso por existir. Porque eu falava, cara, eu nasci, mas eu nasci para dar trabalho. Porque minha Meu mãe não Deus. conseguiu me criar, o meu pai é muito jovem e a minha avó tem que ter essa responsabilidade. E eu fui uma criança muito difícil, porque eu era muito carente. Então eu comecei a namorar muito cedo, eu comecei a fazer muitas coisas para ter atenção de forma errada. E eu dava muito trabalho, eu sempre senti que eu era um peso, sempre. Desde que eu lembro que eu fui também uma época pra Itália, né, onde minha mãe morava, e aí tinha mesa, eu lembro que inclusive na mesa de jantar tinha meu padrasto, a minha irmã e ela, e eu sentava na mesa, mas parece que aquela mesa não me cabia. E eu falava, Senhor, eu não tenho casa, eu não tenho um lar que eu consiga falar, isso aqui é meu. Meu E Deus. a primeira vez que eu senti isso foi quando eu casei com meu marido. A gente não tinha nada em casa, só tinha o colchão que minha avó deu pra gente dormir no chão, mas ali eu senti que era meu. E ali eu me senti muito amada. E acho que foi a primeira vez que eu senti que eu pertencia totalmente a algum lugar. Que não era como se eu fosse um estorvo, mas que ele era meu. Sim. Então eu não quero que as mulheres carreguem isso pra elas. E eu sempre tive, a minha vida inteira, eu trabalhei muito cedo. Eu trabalhava na feira desde os, acho que, sei lá, desde os meus 5 anos de idade eu trabalhava na feira com meu avô, vendendo, gostava muito disso. E eu não queria mais que as mulheres entendessem que o valor delas estava só no fazer, no fazer, no fazer. E por isso que eu escolhi trabalhar com o que eu trabalho hoje. Porque eu não quero outras Brendas por aí, feridas. Olha só, mulher de Deus, que testemunho lindo, né? E olhamos para ela e falamos, é maravilha, né? Nunca passou por provação, nunca passou por tempestade. E olha, meu coração chega a alegrar. Porque eu creio que o Senhor está falando com você, mulher. Você que está aí na tua casa, você que talvez esteja passando por esse momento de prisão, porque é um fardo. Porque a palavra do Senhor diz: Vinde a mim, vós que estáis cansado. Vinde a mim, é um convite para todos, né? O fardo de Jesus é leve, é suave, e muitas vezes nós queremos carregar fardo que não é nosso, né? Nós Sim. colocamos a rejeição, né? O testemunho dela, achando que ela não é amada, achando que ela não é escolhida e sabendo ela que ela tem um pai, né, que cuida dela nos mínimos detalhes. E é isso que nós queremos apresentar nesse podcast, Mulheres Fortes em Tempos Difíceis, que você tem valor, que você tem um pai, você não é mais escrava, porque antes Exatamente. nós éramos escrava, a nossa mente, o nosso coração, mas o Senhor nos liberta todos os dias. Brenda, fala para nós, quando essas mulheres vão te procurar, qual é vamos dizer, a mentira que elas mesmas carregam? Porque quando nós chegamos em um nível que nós não suportamos mais, que nós não aguentamos mais, nós queremos culpar todo mundo, né? E nós não queremos reconhecer que verdadeiramente nós precisamos tomar uma atitude. E eu creio que isso é uma barreira aonde muitas mulheres não conseguem avançar, porque o reconhecer que nós precisamos verdadeiramente ser livre e não tomar uma atitude, não tem como, né, nós avançarmos. Como que essas mulheres chegam até você e realmente elas contam o que realmente elas têm carregado? Qual é o fardo que tem paralisado essas mulheres, não só na área financeira, no casamento, né, emocional? Conta um pouquinho para O nós. que eu vejo, pastor, é que, infelizmente, muitas mulheres elas não são autorresponsáveis. Elas Sim, não conseguem trazer para si a culpa pela vida que elas levam. É verdade que tem mulheres que foram abandonadas, foram rejeitadas e sofreram muitas dores, mas é o que eu sempre falo para as pessoas: beleza, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você? Te machucou, é verdade, mas e agora? Porque o outro, ele pode até ter te machucado, mas o outro, se você deixar na mão dele, ele vai escolher ou não resolver. Mas se tá na sua mão resolver, se a culpa é sua, você pode tomar a decisão de olhar para aquilo e resolver aquilo. Mas a maioria das mulheres chega, é meu marido que é o problema, é meu funcionário que não me respeita, é a minha mãe que não me trata bem, e elas esquecem de olhar para elas.
E a maioria dessas mulheres que falam que o outro não respeita elas, elas não se respeitam. Eu sempre falo que o mundo só vai te entregar o que você já tem entregado para você. Se você é uma mulher que se respeita, que se posiciona, o outro vai ver que você tem valor e ele não vai desrespeitar você. Mas se você não vê valor em você, como que você quer que o outro veja? Como que você quer ser respeitada pelo outro? É impossível, porque você só vai ter valor quando você reconhece isso. Então, tem muitas mulheres que chegam até mim que, ai, meu marido me trai, meu marido faz isso, faz aquilo. Tá, mas qual que foi o momento que você colocou um ponto final? Qual foi o momento que você colocou, olha, até aqui você não avança? Porque a pessoa, ela vai fazendo testes. E se Sim. você vai permitindo que ela vá ultrapassando aqueles limites, ela vai ultrapassar. Porque quem pode impor o limite é você. E aí, um dos primeiros livros que eu passo dentro do processo, ele é maravilhoso, é O Poder da Autorresponsabilidade. E ali ele fala para nós como nós somos responsáveis pela vida que a gente tem. E é a maior pura verdade. E quando a gente toma isso para si, a gente consegue resolver os nossos problemas e não delegar para o outro. Porque quando a gente delega, o outro pode olhar e falar, é, realmente, isso aqui é verdade, eu até tenho culpa, mas eu decido que eu não vou mudar. E aí o azar vai ser seu de continuar tendo essa vida. Agora você fala, não, a culpa é do É. outro, mas eu decido fazer diferente. Ah, então tá bom, então agora eu posso resolver. Não tá na mão do outro, tá na minha, né? Então isso é libertador, mas as pessoas acham que não é. Elas acham que é como se elas se culpassem e ai, E agora, vivesse naquele exato. mundo, né, de Exatamente. E não, a autorresponsabilidade, na verdade, ela te liberta, não te culpa. Porque já tá acontecendo, já tá ruim a sua vida. Quando você pega pra si essa culpa, pelo menos você resolve e não joga pro outro. lindo, viu, mulher? É para você. Nós precisamos entender que todo processo que nós passamos, nós precisamos tomar uma atitude. E essa atitude eu não posso tomar por você, a Brenda não pode tomar Realmente. por você. É você que precisa sair dessa prisão que talvez você se encontre e fala, Senhor, eu não sei mais como agir, eu não sei mais como tomar uma decisão. Eu creio que esse podcast vai alcançar muitas mulheres que estão aí passando Amém. por esse período, né, de crise emocional, não consegue se libertar. Brenda, que conselho você deixaria para essa mulher que está nos ouvindo, que está nos assistindo nesse momento? Que palavra você deixaria para ela se levantar, posicionar, tomar uma atitude diante de tudo isso que ela está vivendo? Eu falaria pra ela que a primeira coisa que ela precisa fazer é olhar pra ela com muita verdade, com muita humildade e decidir fazer diferente com o que fizeram com ela e se perdoar. E se perdoar pra ela se libertar, porque só o perdão cura, só o perdão liberta mesmo. O amor, ele tem esse poder, né, de transformar e de curar. A maior prova disso é o que o Senhor fez por nós, né? Ele nos amou a ponto que deu a vida por nós. Então, que ela se ame, que ela se cuide, que ela realmente olhe com muito amor e verdade para ela. Glória a Deus, que bênção, né? Eu creio que o Senhor, ele tem restaurado muitas mulheres, né? E que você continua sendo canal de bênção, que você possa carregar a presença do Senhor. Entenda uma coisa, toda porta que o Senhor abre, o Senhor tem um propósito. Eu creio pelo pouco que eu vi no seu Instagram, né? Eu creio que você tem sido um canal de bênção para muitas mulheres. Continua nesse propósito, porque hoje eu creio que o Senhor tem levantado muitas mulheres que têm abraçado, sabe? Porque quando a gente ouve um testemunho que a mulher foi liberta, né? Que ela conseguiu se levantar, se posicionar em todas as áreas da sua vida. É como se o Senhor dissesse para nós: valeu a pena. E isso não tem dinheiro que pague, entenda isso. Não tem dinheiro que pague. Quando você ouve um testemunho e diz: olha, através daquele podcast, através da vida da Brenda, através do ministério, eu fui liberta, eu fui curada, eu fui transformada. E eu creio também que você tem muitos testemunhos, né? De mulheres que chegam até você e diz, olha, consegui, né? Consegui restaurar o meu casamento, consegui cuidar da minha família, da minha casa, porque eu sempre digo, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Se a nossa casa não estiver bem, nada está bem. Verdade. Hein, Brenda? Sim.
Falar em testemunho, tem o testemunho da Lai. Sim. É muito engraçado o dia que a Lai chegou lá. Ela é uma mulher muito decidida, né? A Laiane. Ela chegou lá e falou: olha, olhamos pro mais, ela fez o mais, lá não tava nada bom. Ela, não, mas isso aqui é tudo culpa do meu marido. É porque o marido é um homem difícil, é isso, é aquilo. E acho que foi o primeiro livro que eu passei pra você, foi O Poder da Oh, Autoresponsabilidade, né? E ela começou realmente a viver o processo. Só que a Lai é aquelas pessoas que é fora da curva. Tem pessoas que são fora da curva, né? A Lai, ela é uma delas. Então, tudo que você falava pra ela fazer, a Lai fazia. Eu acho que na terceira sessão, o mais dela já estava rodando, já estava totalmente diferente porque ela fez. E ela chegou lá, Brenda, olha, eu quero separar porque o problema é do meu marido, ele é assim, ele é assado. Eu falei, calma, respira. Essa é a última vez que eu tô tentando, porque eu já tentei de tudo, eu já fiz meu de tudo, esse homem Deus. não muda. Eu falei, calma, vai dar certo. Eu falei, mas ó, a gente só pode mudar você. Ela falou, não, eu tô disposta a mudar. Eu falei, então tá bom, você mudando você, as coisas vão mudar. E foi o que aconteceu, ela mudou e as coisas começaram a mudar, né? A vida toda. Exato, as coisas começaram a mudar. Interessante, Brenda, que o Senhor me faz eu lembrar, né, um pouquinho da minha trajetória, porque eu fui para a presença do Senhor primeiro, logo após o meu esposo. Mas nós temos isso, a culpa é dele, tem que ser dessa forma, desse jeito, e não é. Quando a gente entende que é no tempo e no momento de Deus, é como se você falasse, Senhor, está em tuas mãos. E quando eu decidi isso, o Senhor Pois é. trabalhou. E é dessa forma, porque nós queremos culpar só Ele. Mas é É, ele tá difícil, aí. né, pastora? É muito Muito difícil, assim, você difícil. entregar. Eu também. Muito do que a Lai passou, eu passei dentro do meu casamento, porque o Sim, meu marido, ele não provia pra minha casa. Não pro... E a gente também, na época, não era da igreja, meu marido não provia nada. Então, eu sempre fui aquela mulher que trabalhou, como eu não tive um pai presente, eu era o homem, eu era a mulher, eu era tudo dentro daquela casa. Então eu provia, eu trazia sustento e eu falava, gente, aí eu olhava pro meu marido, eu já não queria mais nada com ele. Mas meu ao mesmo Deus. tempo eu tinha muita gratidão, porque eu comecei a me relacionar com meu marido, eu tinha 14 anos. E meu marido foi a pessoa que mais me fez me sentir amada. Eu falei, gente, como que eu vou largar de um homem que cuidou tão bem de mim? Só que agora ele não é homem, eu não via mais ele como homem, porque Sim, ele não cuidava, ele não provia, ele não fazia nada. E aí eu ficava tentando mudar ele. Eu pegava ele, já levava ele pro psicólogo. Vai pro meu psicólogo. Deus. Vai pro não sei o quê. Vai fazer não sei o quê. Tudo que era coisa que eu podia estar enfiando ele pra ver se ele virava homem, Sim. eu enfiava ele. E nada adiantava. Eu falava, Senhor, aí um dia, eu lembro que eu tava em casa, assim, deitada, chorando. E aí o Senhor mostrou pra mim o quanto eu era ingrata. Porque tudo bem, ele podia não ser O o provedor provedor. que eu queria. Mas aquele homem me dava tanto amor. E sem ele, eu não seria o que sou. Porque o meu marido, ele sempre foi o meu suporte. Um dia meu tio falou pra mim, Brenda, você é como fogo. E o Lucas, ele é o vento que espalha o fogo, porque meu marido, ele é sereno, ele é É, gostoso, essa pessoa assim, tranquila. Então, realmente, e eu sou fogo, tô o tempo inteiro querendo agir. Ele falou, então, vocês são perfeitos, porque você é o fogo que tá pegando, e ele é aquele vento que ele vem espalhando você pro mundo. E eu falo, realmente, meu marido é isso. Ele é a minha base, ele é a minha estrutura. Realmente, eu fiz muito, eu fiz dinheiro, eu tenho facilidade de vender, mas se eu não tivesse ele do meu lado acreditando em mim, eu não estaria onde eu estou. E aí eu entreguei, verdadeira. Aí eu entreguei, porque até então eu tava tentando eu mudar ele. Vai pro psicólogo, vai pra terapia, vai tomar alguma coisa, enfim. E aí eu entreguei na mão de Deus. E quando eu entreguei, foi assim, as coisas começaram a acontecer. Meu marido passou na OB, hoje ele tem clientes, hoje assim, inclusive a gente vai inaugura não, acho que mês que vem a gente inaugura um escritório de 52 metros quadrados lá na Várzea Grande, do jeito que a gente queria pra ele. eita, que Aham. E bênção. nunca que eu imaginei que aquele homem super inseguro, medroso, que eu tinha que pensar até. Ele perguntava pra mim, pastora, se ele podia comprar água, você acredita? A água era R$ 6 na época. Ele olhava pra mim, amor, posso comprar água? Eu olhei assim e falava, tem que comprar, né, abençoado? A gente não vai beber água. Então, assim, ele era tão dependente de mim a ponto de ele perguntar Sim, se ele podia comprar água. Tudo ele perguntava pra mim. E hoje, assim, eu olho pra ele, aí eu falo, meu Deus. que Que bom. bênção. Aí eu brinco com ele. Eu falei, amor, quem casou, casou. Quem não casou. Mas assim, Gente, ele mudou. Mas porque eu verdadeiramente parei de ser tão controladora. Eu era muito controladora. Eu queria controlar tudo e todos. Então ele perguntava da água. Porque, pastora, se saísse R$ 6 realmente da conta e eu não soubesse pra que era, eu ficava louca. Porque meu eu era Deus. muito controladora. Muito, muito. E eu falei, não, como que você vai ser cuidada se você não se permite? Eu não Isso. permitia que meu marido cuidasse, eu não permitia que meu marido provia. Porque qualquer coisinha que ele fizesse de errado, eu era a primeira
tá lá apontando o dedo. Eu era pior que... Ô, Jesus. Aí, no final, quando eu entreguei, ele, olha, hoje ele é essa bênção, graças a Que Deus. bênção, né? Olha que lindo o testemunho da Brenda, né? Que bom. Brenda, fala um pouquinho do seu trabalho para essa mulher que está nos assistindo, em nome de Jesus. Então, hoje, o meu trabalho é entender qual a vida essa mulher vive e qual a vida ela deseja viver. Então, a gente entende qual é o ponto A e qual é o ponto B, onde ela quer chegar. E dentro disso, a gente coloca metas, objetivos e a gente leva ela para essa área dessa vida que ela quer ver. Só que o nosso diferencial é que a gente trabalha todas as áreas da vida dessa pessoa. Então, a gente vai olhar para o espiritual, para como ela lidar com o parente dela, com o conjugal, com os filhos, com a saúde, tudo. A gente olha para todas as áreas da vida, porque a gente entende que não tem como essa mulher ser feliz se ela não tiver as áreas da vida dela trabalhada. Igual tem mulher que chega para mim faturando muito bem, mas tá com o casamento destruído, mas tá com a saúde capenga, mas não tem um relacionamento com o pai e com a mãe, e não tem o espiritual. Então, o que Sim, adianta aquela mulher ter dinheiro e não ter o Senhor na vida dela? O que com adianta essa mulher ter certeza. dinheiro e não ter saúde? Daqui a um tempo ela tá doente de cama. Tem uma cliente que, inclusive, foi uma pessoa que a Lai me indicou. Ela, assim, uma mulher sensacional. E ela chegou pra mim, ela falou: não, a minha família inteira tá nas minhas costas, tudo depende de mim, tudo. Ela trabalhava com cabelo. E aí eu tive, eu não lembro o que ela teve, eu acho que ela tinha um marca-passo no coração, algo do tipo. Aí eu tô assim, eu tô meio passando mal, eu tô ruim. Eu falei: você não olhou pra sua saúde? Você não. Eu falei: como que vai acontecer quando se você vier a óbito? Como que vai falar sua família? Ah, eu não sei. Então ela Meu Deus. negligenciava totalmente a saúde dela, o emocional dela, e ela só tava olhando pro financeiro. Cuidava de todo mundo E não cuidava e não dela. cuidava dela. Sendo que ela que provia pra todo mundo. E quando se ela partisse, como que ia ficar a família dela? E ela nem tinha trazido essa consciência pra ela. E quando eu trouxe essa consciência pra ela, ela ficou bem assim. É verdade. Como que eu vou deixar minhas filhas? Falei: pois é. Então você precisa fazer o quê? Vá no médico, pratique exercício. Ela, assim, também super obediente. Ali mudou a alimentação, fez atividade física, assim, realmente mudou, decidiu fazer diferente. Glória a Deus, que bênção, né, Brenda? Queremos agradecer, Brenda, pela Prazer é tua meu. presença, né? Foi maravilhoso esse podcast, né? Gente, olhando assim para ela, parece que a gente já se conhece, né? Meu Deus, que o Senhor continue te abençoando, continue Amém. te usando como instrumento da parte de Deus e vai Amém. nessa Pra tua história. força, né? Tudo que nós consagramos ao Senhor, Provérbios 16, consagra ao Senhor tudo que você for fazer, que os seus planos serão bem-sucedidos. Essa palavra que eu deixo para você nesse podcast. Amém. Vai avante, porque grandes são as coisas que o Senhor tem contigo nesta terra, para a glória de Deus. Deus abençoe Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. Também eu quero agradecer a você, mulher, que está nos assistindo. Quarto episódio do podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao teu coração. Então compartilhe, convida uma amiga. Já estamos com um canal no YouTube. Segue lá, em nome do Senhor Jesus. E vamos juntas levar esta palavra, testemunhos fortes de mulheres que passaram por momentos difíceis, mas têm se levantado e posicionado. E tem sido canal de bênção para você, em nome de Jesus. Quero agradecer ao Ministério Ademac, a nossa igreja que tem nos acolhido, né? A Laia, a Produção Marques. Deus abençoe todos que têm envolvido para que verdadeiramente esse podcast esteja aí na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Amém. Amém?